Vamos lá então, Gabi. A minha formação toda é jurídica, né, Gabi? E eu, desde o mestrado lá na Unicinos, né, trabalho de maneira lateral, eu diria assim, com as ciências psi, né? Comecei de uma maneira também, penso eu, hoje analisando assim, inusitado, porque eu comecei estudando Jung, né? E utilizei Jung como marco teórico da minha dissertação, né? Claro que depois, ao longo do tempo, eu passei a conhecer a psicanálise, né, de raiz Freud-Lacan, né, que eu sei que é a que tu comungas aí também, né, Gabi? E aí, claro que hoje até uma certa revisão teórica em relação a algumas coisas da minha dissertação, que é normal em qualquer trajeto acadêmico, né? Assim, por conhecer, claro que não profundamente ambos, mas assim, por ter um conhecimento, eu diria, razoável, tanto de Jung quanto de Freud hoje, né, ao longo de uma trajetória aí de 12, 13 anos de pesquisa, eu te diria que muito mais dessa aparente briga que houve entre eles, né, uma briga histórica que continua separando, né, teóricos e acólitos de lado a lado, assim, mas eu diria que tem muito mais coisas parecidas entre ambos os autores do que diferentes, né? Então, a aproximação também da psicanálise se dá nessa escola, eu diria assim, chamada de justiça restaurativa, que pode se englobar uma série de coisas, né? Uma série de teorias, de práticas, né, de técnicas, né, Gabi, que vão observar o fenômeno do conflito, né, essa substância do mundo jurídico, que é o conflito, né, vão observar isso a partir de lentes clínicas. Ou seja, não Sim, só... até porque o conflito também é o cerne do campo psi, né? É o do jurídico, Perfeito. que é o do campo psi, nas suas várias acepções, mas para a psicanálise ainda nem se fala, né? É mais ainda. E é interessante, queria entender um pouco até dessa diferença que você faz, que você traz no nome da disciplina, né? Qual que é a diferença, do seu ponto de vista, entre uma psicologia jurídica e uma psicologia do direito? Aí que tá, né, Gabi? Talvez na falta de batismo melhor, eu achei que caberia chamar de psicologia do direito, porque essa expressão quase não existe, né? E seria muito uma eleição para marcar uma diferença entre isso que eu comecei dizendo antes, né? Que era a diferença entre uma psicologia jurídica, né? Que eu diria assim, hoje a expressão dominante do nosso campo, né? Do meio, e diferenciar justamente no sentido do direcionamento a que uma e outra doutrinas, o direcionamento que elas tomam, né? Ou seja, a psicologia jurídica voltada para profissionais da área psi, atuarem dentro do direito, né? Isso que a gente pode chamar de práticas tradicionais do judiciário, ou práticas judiciárias tradicionais, que é o termo que Foucault usa, né? E, por outro lado, a psicologia do direito pensada para juristas. Então, se a psicologia jurídica é voltada para o pessoal da psi, a psicologia do direito é voltada exclusivamente para juristas. E aí a coisa desemboca, penso eu, né, Gabi? Justamente no que também pode se chamar de modelos alternativos de solução de conflito. Se nós olharmos os elementos essenciais, né, para não ser tão platônico, mas os elementos essenciais dessas duas linguagens aí, a gente vai ver que elas são absolutamente díspares, né? Então, uma é voltada ao consenso, a outra ao conflito, né? Na do direito há sempre um contrato que se antecipa, né? Aquilo que os contratualistas chamavam de contrato social, ou seja, a ideia de que a gente está subjugado ao Estado. Na psicanálise, esse contrato ele é formado entre o analista e o analisante, né, Gabi? Não há um contrato pré-formado, né? O contrato vai se formando na medida em que a análise acontece. Então, uma série de outras características que também nem daria tempo de passar por todas, Gabi, mas que tem nos mostrado, a partir dessa investigação, de que todas as tentativas que hoje são feitas nesse terreno, ou seja, do que nós chamamos aí de métodos alternativos de solução de conflito, as que resultados mais eficientes têm, né, são as experiências em que há uma implicação dos sujeitos na resolução do conflito. Que é justamente isso, tu és psicanalista e sabes que é isso que se dá numa boa análise, né? Uma implicação do sujeito em análise no seu próprio trabalho. Por isso que Freud falava em trabalho analítico, né? Porque efetivamente deve haver essa implicação. Então, na medida em que o direito, né, Gabi, tradicionalmente está voltado para outorgar a um terceiro, nesse caso o Estado juiz, a procuração capaz de resolver os conflitos dele,
ele cada vez se implica menos. O senso comum acha que a psicanálise é sentar no divã para falar mal do pai e da mãe, né? E é o contrário, né? A psicanálise, a boa psicanálise, ela te chama a assumir a autonomia e ser sujeito da sua própria história e parar de delegar e colocar, né, a culpa pela como você age ou deixa de agir para cima de segundos, terceiros e quem quer que seja, né? Então, uma boa psicanálise faz com que você se implique nas ações e nos resultados daquilo que você está colhendo como fruto da sua vida, né? Então, essa questão da implicação é muito interessante quando você traz isso para a questão da voz, né? Da resolução de conflitos no judiciário. E aí, quando você pensa entre particulares, né? Tem uma dimensão, mas quando a gente vai, por exemplo, para o direito penal, é muito interessante a questão da justiça restaurativa, porque daí a gente está falando provavelmente de coisas que trazem muita dor, né? Então, assassinatos, perdas de pessoas, né? Colocar situações limite ali, né? A vítima, o ofensor. Então, como que você consegue chegar... Eu acho que a mediação no campo privado, ela tem, né, uma característica. Quando a gente vai para o campo penal, a gente é obrigado também a pensar na função da pena. Qual que é a função da pena? O quanto que a pena muitas vezes não dá aquilo que a vítima precisa para conseguir seguir em frente depois que eventualmente o seu marido morreu, o seu filho morreu ou alguém ela perdeu de muito importante, né? Queria que você falasse um pouco também dessas duas formas de se pensar a justiça restaurativa, né? No âmbito mais privado, e a gente pode pensar em solução familiar, conflitos familiares ou mesmo empresariais, enfim, e na questão do direito penal, que é algo que o Estado não vai sair de cena tão facilmente, né? É mais difícil de se tirar o Estado como mediador aí do conflito. Talvez nós não precisemos tirar o Estado, né? O que nós precisamos é de uma capacidade do Estado de compreender que, do modo com o qual se vem fazendo, os resultados são péssimos. Mas, de todo modo, como tu falas do direito penal aí, me parece que tem dois aspectos centrais, Gabi, para a gente pensar nessa questão. Primeiro, né, e não é exatamente o meu foco de pesquisa, é a questão das políticas criminais. E um outro ponto daí, que eu diria assim, é o que me incomoda mais, né, além da política criminal, o outro ponto é o que tu falavas antes também, da penalização. Né? Porque a penalização que a gente transforma em punição tão somente, penso eu, Gabi, é um dos grandes problemas, porque as funções clássicas da pena são três, né? E a gente para na primeira, que é retributividade, né? A gente faz isso muito bem, aliás, em excesso, ressocialização e não reincidência. Se desse jeito não transforma, a gente sabe que há mecanismos transformativos na clínica. O que está colocado ali no Coringa? Que, na medida em que nós conhecemos as causas da criminalidade, né? Mas não só as causas sociais, mas também as causas psíquicas, né? E se deu muito pouca atenção até hoje a isso, né? Porque a gente tem em Lombroso, por exemplo, que é um paradigma ultrapassado da criminologia, alguém que pensou o fenômeno criminal há pouco mais de 100 anos. Né? Um pouquinho antes de Freud. Então, a gente vai ver ali no Coringa, bom, eu torço para aquele cara porque eu consigo compreender, mas esse cara também só vai se transformar de fato se ele também compreender que ele faz aquilo que faz porque existem causas de origem familiar e de origem social. Desse ponto de vista, a gente poderia dizer que a justiça restaurativa tenta colocar, né, vítima e agressor de modo que cada um deles entenda a causa subjetiva e social que está implicada na própria atitude de ambos, né, para tentar não relativizar a dor, principalmente da vítima, né? Mas pelo menos para que aquilo tenha, como a gente fala também, buscando os gregos de volta, né? Trazendo Aristóteles, uma verossimilhança. Aquilo tem uma coerência interna, né? Tem uma lógica interna. O ato psicanalítico, ele é essencialmente um ato de fala, né? E a fala tem uma potência, né? Você falar, se você pega os textos iniciais do Freud, quando ele está ainda, né, formulando ali a questão da histeria e tal, tem muita, né, pensando em quantum de energia, né, em como que o psiquismo opera, a fala tem um elemento de descarregador, né, de energia, de libido ali,
que é possível operar uma catarse. Tanto é que o método ele chamava no começo de método catártico. Então, era uma cura pela fala, trazendo de novo Aristóteles, né, da poética, que se dava a partir de uma catarse feita pela verbalização daquilo que estava sendo sentido, né? Então, assim, uma das premissas, né, Gabi, da justiça restaurativa é justamente você passar a olhar o crime não exatamente como uma violação à lei, né? Mas olhar o crime... Bom, quando eu olho para um fenômeno criminal, o que eu tenho que ver antes de ver uma transgressão à lei? O dano subjetivo causado às pessoas que estão ali envolvidas, que não é tão somente de uma eventual vítima. Se eu entendi bem, né, a justiça restaurativa vai trazer o sujeito para dentro do conflito e fazê-lo tomar as rédeas da própria vida, né? Então, e isso está desde o Freud e mais ainda no Lacan, né? Essa questão da autonomia, né? E da implicação de si próprio no seu processo da sua vida, né? É claro que tem vezes que são mais fáceis, né? Como você falou, uma disputa contratual, algo que seja menor, e coisas mais difíceis, mais complexas, né? Quando vai para o âmbito mais do criminal, da pena, né? Enfim, de um lugar que é mais difícil, né? Porque envolve justamente toda uma gama de elementos subjetivos que não são acessados, né? Então, eu entendo que a justiça restaurativa, talvez ela queira subjetivar um pouco o direito, né? Nesse sentido. Trazer um substrato subjetivo para dentro como elemento constitutivo também. Embora ela já tenha, né? Mas, ou pelo menos hipertrofiar isso, né? Essa prática. No direito, vige muito a ideia, assim, né, progressista, até certo sentido, de que é necessário respeitar a Constituição, né? O que, obviamente, eu não vou discordar aqui, né, em razão da nossa frágil democracia, mas assim, né, Gabi, que ainda que a gente tenha que se ocupar disso, assim, de assegurar que essa dimensão objetiva da democracia, né, que eu traduziria aqui como dimensão constitucional da democracia, tenha que estar vigente, estar fortalecida, né? Porque, claro, a gente não quer voltar para uma ditadura, pelo menos quem tem um neurônio, não, né, meia dúzia de neurônios, mas assim, e essa dimensão, né, que fala o Eduardo, né, e essa dimensão de democracia subjetiva, né, e esse aspecto subjetivo de democracia, né, a gente nunca teve tanto dentro do judiciário discussões relacionadas a dano moral, por exemplo, né? Então, veja como isso, de alguma maneira, o direito já sabe que tem um problema aí, já tateia isso. Já se traduz, né, em números de ações que a discussão é, sobretudo, o direito moral, né? Quanto mais a psicanálise penetra nas outras áreas, mais ela vai levando essa dimensão subjetiva, né? Então, por exemplo, outro campo que eu vejo que precisa urgente é o da medicina, né? Eu acho cada vez mais importante que a psicanálise penetre em outras áreas para que justamente ela dê essa dimensão subjetiva das coisas e que as pessoas entendam as implicações subjetivas também, não somente objetivas, né? Que tem a parte objetiva, jurídica, da medicina, mas tem toda uma parte subjetiva, né? Sim, Gabi, sim, sem dúvida. Eu acho assim, cara, super rico mesmo esse diálogo aí, né? Eu acho que não é por acaso também que a gente tá tocando essas ideias, né, Gabi? Porque eu definitivamente, assim, não vejo como nós possamos qualificar, né, o nosso tema do nosso papo aí, que são as práticas judiciárias, né? Sem se valer dessas coisas, né? Que eu não diria assim, não causalmente couberam ao Freud, né? Nos legar. E é toda uma transformação de perspectiva, né? Quando a gente observa que as verdades não estão dadas, mas elas têm que ser construídas, né? Que talvez essa seja uma grande lei da subjetividade, né?